Bom dia a todos. Bem-vindos à próxima edição, nossa série de conversas de conexão. Estamos analisando, o chat já está funcionando, bastante movimentado esta manhã, de onde todos são. Portanto, parece que já temos participantes de muitas de nossas conferências anuais. Temos Lexington, Kentucky. Olá, Simon. Parece que Simon está se juntando a nós, vindo da África. O Doc está conosco. Nós temos Nebraska, temos as Filipinas, temos a Flórida, a Conferência do Nordeste em Houston, com seu clima úmido. E parece que estamos em 81. Pessoas estão se juntando a nós e parece que esse número só continua aumentando. Então, bom dia a todos, ou boa tarde ou boa noite, dependendo de onde você está nos acompanhando. Somos muito gratos por você ter tirado um tempo para... Junte-se a nós para esta conversa nesta manhã. Eu sou Diane Burnett, diretora executiva de comunicações da Igreja Metodista Global. Normalmente estou baseada na conferência de West Plains, em Lubbock, Texas, mas hoje estou falando com vocês da Virgínia. Nossa equipe de comunicações está em um retiro, então estamos todos reunidos aqui na Virgínia. Portanto, estou em um fuso horário diferente do habitual, mas estou animada por estar com todos vocês para a nossa petição. Secretária, concordo. Lamar Oliver. Então, tecnicamente, Lamar já vinha desempenhando essa função. Ele atuou como secretário de petições e secretário assistente de Tom Lambrecht, secretário da Conferência Geral. E ele nos ajudou durante a Conferência Geral de 2024 e continua fazendo um bom trabalho para a nossa Conferência Geral de 2026. O evento será realizado em Joanesburgo, na África do Sul. Então, uma grande parte da Conferência Geral é o tema favorito de todos, certo, Lamar? Petições. Sim. Sim. Então, queríamos começar logo ajudando a explicar esse processo para todos vocês, como ele funciona. E, claro, Lamar, compartilhe um pouco do trabalho, como vocês podem enviar essas petições, o que é necessário para que uma petição seja válida. Todas essas coisas que tenho certeza são as perguntas que vocês estão ansiosos para ouvir as respostas. Vamos passar a palavra para o Lamar, para que ele compartilhe todo o trabalho árduo que tem realizado junto com os membros da nossa equipe, para deixar esse processo pronto para vocês. Mas antes de fazermos isso, Lamar, você poderia, por favor, fazer uma oração pela nossa conversa de hoje? Com certeza. Obrigado, Jenny. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos muito pelo privilégio e pela honra de fazer parte da tua igreja. Agradecemos por esses homens e mulheres que o Senhor chamou para servir como parte da nossa Conferência Geral de 2026. Ao nos reunirmos hoje, Senhor, que o Senhor unja este momento com o teu Espírito para que não seja o nosso trabalho, mas a tua vontade, que seja feita em nossa conversa de hoje e em todo o restante do processo de petição até a Conferência Geral de 2026. Senhor, oferecemos isto em nome de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, para a glória de Deus, o Pai. Amém. Amém. Então, antes de começarmos, gostaria apenas de abordar algumas questões de organização ou de logística. Qual é a palavra certa? Só algumas coisas para observar. Estamos monitorando o chat e temos a Kristen, que é a gerente de comunicação, na verdade sentada ao meu lado agora no laptop dela. E ela está realmente trabalhando nos bastidores e nos ajudando a manter o foco e não nos alongarmos. Ela também está de olho em todas as perguntas que vocês fizerem, então sintam-se à vontade para perguntar no chat. E também temos as perguntas que foram enviadas anteriormente durante o seu cadastro que vamos mencionar. Tenho bastante confiança de que o Lamar vai abordar a maioria delas durante a apresentação dele, nacionalmente e naturalmente. No entanto, queremos garantir que essas perguntas serão feitas após a apresentação do Lamar. Teremos um tempo reservado para isso. Reservamos bastante tempo para perguntas e respostas. Então, à medida que surgirem perguntas durante a apresentação dele, vamos garantir que teremos tempo para respondê-las. Nós, assim como na última edição do Connectional Conversations, que foi com o Tom, há apenas algumas semanas falamos sobre a Conferência Geral, nós planejamos disponibilizar esta gravação para a igreja. Ela estará em nosso site da Conferência Geral, thebeautyofholiness2026.org. Também vamos dublar este conteúdo nas outras 4 línguas oficiais da Igreja Metodista Global: espanhol, português,
francês e coreano, então essas informações estarão disponíveis nesses idiomas para eles. Também vamos pegar a transcrição e enviá-la para tradução em Swahili para os amigos que precisam desse idioma também. E isso faz parte do que estamos fazendo para garantir que toda a nossa igreja global receba as mesmas informações e esteja preparada ao entrar nesse processo de petição. No momento, este formato que estamos usando, estamos utilizando um software chamado Riverside. Atualmente não há uma tradução integrada. No entanto, se você precisar disso, pode usar um plugin no seu próprio laptop, se necessário, através do Google. Mas nós não temos, pedimos desculpas por isso. Estamos trabalhando para conseguir essas coisas e esperamos um dia poder oferecer tudo isso. Mas por enquanto, é assim que estamos. Então, Lamar, há mais algum recado? Alguma dica que você queira que abordemos antes de começarmos? De forma alguma, Daiane. Muito obrigado. Eu agradeço. Todos. Certo. Bem, Lamar, vou passar a palavra para você. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos vocês que demonstraram interesse no processo de petições. É uma alegria poder ver o que se passa na mente das pessoas ao redor do mundo, enquanto fazem perguntas, enquanto se preparam para apresentar as petições. E esta manhã, como a Daiane mencionou, eu só quero dizer que recebemos muitas perguntas antecipadamente. Só quero dar a vocês uma visão geral, talvez um pouco ampla, do que está acontecendo com o processo de petições e depois voltaremos às perguntas mais tarde. A primeira coisa que quero abordar é o cronograma das petições. A partir de hoje, e isso será ainda mais na próxima semana, mas hoje é o lançamento da nossa página de petições no site da Conferência Geral /petições. E quero encorajá-los a, entre agora e o final da Conferência Geral, usarem esse espaço como seu ponto central para tudo. A petição é esse site. No nosso cronograma de petições, hoje estamos lançando a página de petições. Na próxima semana vamos postar vídeos de treinamento e outros materiais para ajudá-los a se familiarizarem com o processo. Queremos fornecer a vocês todas essas informações de base. O dia 5 de janeiro de 2026 é quando o portal de petições será aberto e estaremos recebendo petições de 5 de janeiro de 2026 até 1º de maio de 2026. Recebemos algumas perguntas sobre o processo de petições. Só para contextualizar, o processo de petições está, na verdade, descrito no parágrafo 706 do Livro de Doutrinas e Disciplinas de 2024. E também temos nosso plano de organização, que acabou de ser ajustado pela nossa comissão da Conferência Geral. E vamos publicar essas informações, ou ainda hoje ou no início da próxima semana. E uma das perguntas que mais recebemos é: quem pode apresentar petições à Conferência Geral? Membros individuais, sejam clérigos ou leigos da Igreja Metodista Global, podem apresentar petições à Conferência Geral. Você não precisa da aprovação da sua igreja. Você não precisa da aprovação da sua conferência anual. Qualquer indivíduo, clérigo ou leigo que seja membro da Igreja Metodista Global tem o direito de apresentar petições à Conferência Geral. Nós vamos abordar isso. Todos esses detalhes farão parte dos nossos materiais de treinamento que serão divulgados na próxima semana. Mas não apenas indivíduos dentro da GMC, igrejas locais também podem apresentar petições à Conferência Geral. Pode ser que existam certas igrejas que tenham questões específicas que desejam que sejam consideradas pela igreja geral. E normalmente isso é feito através do conselho da igreja, e é uma forma das igrejas terem sua voz ouvida. E então, oficialmente, comitês, comissões e grupos oficiais da igreja, seja no nível da conferência anual ou da conferência geral, têm legitimidade para apresentar petições à conferência geral. Agora, isso se refere a comitês, comissões e conferências oficiais da igreja. Existem muitas redes informais por aí que não são órgãos oficiais, que não são mencionadas no livro de disciplina. Nessas situações, haverá indivíduos, seja um grupo ad hoc ou o que for, haverá apenas grupos que fazem parte oficialmente da GMC, podem apresentar petições. E então, é claro, as conferências anuais, reunidas em sessão plenária, podem apresentar petições à Conferência Geral. E às vezes me perguntam qual é o papel do secretário de petições. E eu quero apenas destacar algumas coisas que ouvi em 24 e 25 e entrando em 26.
Uma das perguntas que recebo é: esta ou aquela petição será considerada? Ela será aprovada? E eu vou ser sincero, não faço ideia. O nosso trabalho é sobre o processo, não sobre o resultado. Isso é estritamente, em última instância, uma decisão do corpo plenário da Conferência Geral. E nós não temos controle sobre o que é submetido. Algumas das perguntas que foram enviadas como parte desta chamada, havia perguntas do tipo: isso será considerado? Isso será considerado? E a resposta é: isso depende de você. Se você sente paixão suficiente por um assunto e quer que ele seja considerado, envie uma petição. Tudo o que fazemos é nós validamos as petições e verificamos a fundamentação, e então elas são encaminhadas para as comissões legislativas apropriadas. A sessão plenária da Conferência Geral é quem, em última instância, decide o destino de cada petição. Também me perguntam sobre quais temas as petições podem tratar. Revisões ou acréscimos ao livro de doutrinas e disciplina e a prática e procedimentos judiciais. Também existem petições não disciplinares, resoluções, e você verá algumas referências aos parágrafos disciplinares sobre isso nos materiais de treinamento. Uma coisa sobre as petições é que, na maioria das vezes, elas exigem voto da maioria, mas as resoluções exigem um voto de supermaioria de 75% da sessão plenária. Uma grande mudança em relação a 2024, e falarei disso mais tarde, é que desta vez não há limites. 2024. Tínhamos uma agenda limitada, dada a natureza singular da nossa conferência de convocação, onde sempre havia certas partes do livro de disciplina que estavam em discussão, mas desta vez tudo está aberto. Mas é importante lembrar que as petições podem se referir a apenas um parágrafo, exceto em situações muito específicas. Outra pergunta que surgiu é: o que acontece com uma petição? Ok, digamos, Lamar, acesse nosso site e envie uma petição. O que acontece? Bem, a primeira coisa é que eu vou analisá-las completamente. A petição. Vou garantir que todos os requisitos foram cumpridos. Então, claro, meu trabalho está sujeito à revisão pelo comitê de referências ao final do processo. Além disso, se você estiver enviando uma petição como indivíduo, é necessário ter 10 consignatários que sejam membros da Igreja Metodista Global. E parte do nosso processo é verificar todas as 10 assinaturas. Nós verificamos todos os consignatários para garantir que tudo seja feito de forma transparente. E se for um comitê, um grupo ou uma conferência anual, deve haver ou a ata da reunião em que essa petição foi considerada, ou uma carta do presidente ou secretário. Depois, após o processo de verificação e validação, a petição é encaminhada para um comitê legislativo, e você pode ver mais sobre isso em nosso plano de organização. E, basicamente, é pela sessão da disciplina que as petições são encaminhadas na maioria das vezes. Mas a decisão final sobre todas as petições será tomada pela sessão plenária. A verificação e validação das petições é um processo contínuo. Uma vez que as petições são verificadas e validadas, elas serão enviadas para a petição. Uma mudança que estamos vendo para 2026 é que, ao invés de agrupar todas as petições no final, vamos enviar nossas petições semanalmente para tradução, para ajudar com o fluxo na parte final do processo. E também uma outra pergunta que recebemos é: quando as petições serão divulgadas? E todas as petições serão divulgadas de uma só vez, em 1º de julho de 2026, como parte do relatório pré-conferência. Não vamos divulgá-las à medida que forem ficando prontas, porque isso é uma questão de justiça para todos os peticionários. Por isso, juntamos tudo de uma vez só, no final do processo. Como as petições são enviadas, as petições podem ser enviadas exclusivamente pelo portal disponível no site da Conferência Geral. E eu já recebi algumas perguntas do tipo: o que acontece se eu não tiver acesso confiável à internet ou se eu não tiver acesso algum? E estamos pedindo para aqueles que enfrentam essa situação que entrem em contato com o escritório da sua conferência. Todos os escritórios de conferência que temos ao redor do mundo possuem acesso confiável à internet. Portanto, você pode contar com o seu COP local, o escritório da sua conferência anual, para ajudar a viabilizar isso.
Nós, considerando a natureza global da nossa organização e os nossos recursos, como não somos uma estrutura pesada, não temos capacidade para fazer muito além do processo totalmente online. Nós entendemos, valorizamos e procuramos atender àqueles para quem o processo exclusivamente online pode ser um desafio, e é por isso que vamos pedir que vocês trabalhem com os escritórios de suas respectivas conferências conforme necessário nesse aspecto. Outra coisa, eu já mencionei 2024. Em 2024 tínhamos petições adiadas. As petições que não faziam parte da agenda restrita do nosso plano de organização foram automaticamente adiadas para 2026. Todos os requerentes com pedidos adiados foram contatados neste outono e tiveram a oportunidade de desistir, pois alguns pedidos não estão mais em análise. Relevante, porque os temas que estavam sendo abordados por essas petições ou deixaram de existir ou foram tratados de outra forma, e aquelas petições que precisavam apenas de uma alteração no número do parágrafo foram atualizadas. Porque depois de 2024, algumas das coisas que estavam no livro transitório não chegaram à versão final. E então, alguns itens foram acrescentados antes ou pela Conferência Geral como parte do nosso livro de disciplina. Portanto, aquelas petições que precisavam apenas de uma alteração no número do parágrafo foram atualizadas. Mas se houve qualquer alteração no corpo da petição, pedimos para que esses peticionários reenviem. Assim, tudo começa do zero, porque as petições que foram validadas e verificadas em 2024 realmente não seria justo permitir que as pessoas fizessem alterações sem passar por todos os consignatários ou pelos comitês que aprovaram essas coisas. E é por isso que esse pequeno detalhe foi acrescentado. Falando em mudanças em relação a 2024, desta vez temos 4 meses em vez de 3 semanas. Temos 4 meses para enviar as petições. E isso é muito legal, porque acho que vai ser interessante ver como as pessoas vão lidar com o processo, e isso também vai tornar as coisas mais eficientes do nosso lado. Outra mudança em relação a 2024, que já mencionamos, é que a totalidade do livro de doutrinas e disciplina e a totalidade das práticas e procedimentos judiciais estão em consideração. E uma coisa que ouvimos dos nossos delegados e que vamos enfatizar bastante desta vez é que o nosso pré-conferência, o relatório de petições será organizado por comissão legislativa e não numericamente. E para aqueles de vocês que não estão lá, pode não parecer tão importante, mas vamos organizar nosso relatório de petições por comissão legislativa e depois por parágrafo. Assim, as comissões estarão lidando com, digamos, todas as 7 petições relacionadas ao parágrafo 703. Elas terão essas petições ali, indo e voltando, e vamos evitar um pouco daquele vai e vem que as pessoas enfrentavam ao ter que consultar o relatório pré-conferência. Agora, a mesma coisa, o que permanece igual a 2024? Apenas alguns destaques. O relatório pré-conferência será totalmente navegável. Haverá um PDF totalmente navegável com vários índices, assim como em 24, para facilitar para aqueles de vocês que preferem lidar com material eletrônico. E nosso objetivo, assim como fizemos em 2024, uma das coisas sobre as quais recebemos muitos comentários positivos foi isso. Nosso objetivo é manter a paginação consistente em todos os idiomas. Então, seja você esteja com a tradução em inglês do relatório pré-conferência, ou com a petição em português, ou a tradução em português do relatório da petição pré-conferência. Se você for até a página 25, será a mesma coisa em ambos os lados. Assim como em 24, todos os consignatários de petições individuais serão verificados e todos os documentos de comprovação para grupos também serão verificados. Uma última coisa que vou dizer antes de passarmos para as perguntas da Diane é que entendemos que existem muitos estilos de aprendizagem diferentes na Igreja Metodista Global. Pessoal, vocês verão em breve na nossa página de petições algo novo sendo disponibilizado online. Teremos um documento detalhado de 9 páginas que explica em texto como navegar pelo portal de petições. Também teremos como parte desse material um fluxograma. Para aqueles de vocês que aprendem de forma mais visual, que são mais visuais, isso vai guiá-lo passo a passo sobre como enviar uma petição
E por fim, também sabemos que há aqueles que gostam de ter alguém, por falta de um termo melhor, pegar na sua mão. Por isso estamos gravando alguns vídeos para guiá-los pelo processo. Eu mesmo vou passar pelo processo de submissão e gravar um vídeo de captura de tela. Assim você literalmente verá como cada campo é preenchido e em qual ordem. E nossa esperança é que, ao apresentar as instruções dessas três maneiras, o texto detalhado, a visão geral do fluxograma e o acompanhamento passo a passo, conseguiremos alcançar nossos objetivos. Faremos com que esse processo seja o mais fácil e útil possível para o usuário. Tudo bem. Muito obrigado, Lamar. Isso foi ótimo. Temos uma pergunta que considero excelente e tenho certeza que várias pessoas também a têm. É isso mesmo? Você poderia nos dar uma breve descrição de como é o formato desse portal? As pessoas vão enviar PDFs. Vai ser algo no estilo do Jotform? Você poderia dar uma ideia para eles sobre isso? Ok, obrigado por trazer esse ponto. Isso é algo que eu não mencionei sobre 2024, será estritamente um Jotform. Não vamos permitir o envio de arquivos doc ou PDF, porque, apesar da atenção que isso recebeu, isso nos causou muitos problemas nos bastidores. Porque, voltando ao que estávamos falando sobre a formatação ser a mesma em todos os idiomas, ao inserir tudo pelo Jotform, isso vai facilitar muito para a nossa equipe técnica lidar com isso no back-end. E a única coisa que aceitaremos por upload são as petições ou as atas ou cartas certificadas ou atas ou cartas relacionadas à comprovação de grupo, mas no que diz respeito a cada petição individual. E a regra geral é que você poderá copiar e colar do aplicativo que estiver usando para montar sua petição e colocar na caixa de texto. E há muitos detalhes no nosso vídeo sobre como fazer esse processo, para garantir que os taxados estejam no lugar certo e que os sublinhados estejam no lugar certo. Certo, ótimo. Obrigado, Lamar. Então, eu quero intervir. Fiquem à vontade para enviar perguntas pelo chat, mas queria garantir que eu passasse pelas perguntas enviadas antes da reunião para abordá-las. Então, uma das primeiras perguntas, Lamar, e farei apenas estas. Sei que você pode já ter abordado algumas, mas acho que às vezes perguntas podem ser feitas de forma diferente e respondemos de forma diferente, ajudando no esclarecimento. Estamos aqui para ajudar. Certo? Absolutamente. Então, será que as pessoas vão apresentar petições sem discuti-las em suas conferências anuais? Sim, todo indivíduo tem o direito de peticionar a Conferência Geral e você não precisa pedir permissão a ninguém. Você só precisa de 10 co-signatários que sejam membros da GMC e esses 10 co-signatários podem ser clérigos ou leigos. Certo, ótimo. E também, então, um indivíduo pode apresentar uma petição à Conferência Geral ou ela precisa passar pela Conferência Anual, o que é mais ou menos a mesma coisa? Assim, os indivíduos podem novamente submeter suas candidaturas. Correto. Absolutamente. Ok. Como então a comissão garantirá que a denominação continue a salvaguardar os padrões globais de doutorado sem servir a interesses pessoais? Novamente, esse é um daqueles casos, não temos controle sobre isso. Não temos autoridade no processo de petições. Dizer a alguém que seu pedido não pode ser atendido porque não atende a este ou aquele limiar teológico ou filosófico. Você tem esse direito, né, seja individualmente ou em grupo, e o GMC pode peticionar a Conferência Geral. E então, nesse momento, a petição seguirá para onde precisa ir e fará parte do processo. Ótimo. Tudo certo. Então, digamos que você receba uma petição diretamente de alguém. Como você sabe e verifica se essa pessoa é realmente um membro legítimo do GMC? Ótima pergunta. E uma das coisas que você vai notar no formulário é que todos os peticionários devem ser membros, todos os consignatários devem ser membros do GMC. E entraremos em contato com cada um dos signatários individualmente. Mas no fim das contas, não tenho 100% de certeza, vai acontecer. Existe um certo nível de confiança envolvido. Que aqueles a quem entrarmos em contato sejam membros da Igreja Metodista Global, aqueles que concordam com o documento. Tudo bem. E então?
Só para ajudar a esclarecer, para que todos saibamos, você pode repetir mais uma vez as datas de vencimento, algumas dessas datas-chave e datas importantes para o processo da petição? Certo, 5 de janeiro é quando o portal de envio de petições será aberto. E entre agora e 5 de janeiro teremos uma grande quantidade de materiais. Uma outra novidade que estamos acrescentando para 26, que não tivemos em 24. Se você está enviando uma petição como indivíduo, como grupo ou por meio de uma conferência anual, nós realmente preparamos um checklist de itens para você ter pronto antes de iniciar o processo. E por isso, uma das razões pelas quais estamos abrindo as petições, a página hoje e preenchendo-a ao longo da próxima semana. Assim você terá tempo entre agora e janeiro para começar a montar sua estratégia. 5 de janeiro no portal de envio de petições será aberto. 1º de maio, o portal de envio de petições será fechado. Entre 1º de maio e 1º de julho, eu me reunirei com o comitê de referências para garantir que todas as atribuições feitas para as petições sejam aprovadas por eles. Certificar-me de que não deixei nada passar. Vamos traduzir e compilar tudo em um relatório pré-conferência. Então, o relatório das petições será publicado junto com o relatório pré-conferência em 1º de julho de 2026. E então, quando estivermos no local em Joanesburgo, os comitês legislativos tratarão de cada petição. Depois, eles enviarão suas recomendações para a sessão plenária da Conferência Geral, que então tomará a decisão final sobre todos os relatórios do Comitê Legislativo. E então, após o encerramento da Conferência Geral, Tom e eu trabalharemos com outros para garantir que a revista seja aperfeiçoada. E certifique-se de que o livro de doutrinas e disciplinas atualizado e o JPP sejam publicados de acordo com a lei da Igreja. Incrível. Ótimo. E depois temos algumas outras perguntas que se dirigem a você. É isso? E quanto aos 10 consignatários? Ok. Sim. Serão necessárias assinaturas físicas ou serão permitidas assinaturas digitais? Na verdade, não vamos aceitar assinaturas físicas. Tudo precisa ser feito digitalmente. Você precisará inserir o primeiro nome, o sobrenome e um endereço de e-mail válido deles. E uma coisa falando sobre co-signatários, e não posso enfatizar isso o suficiente, em 2024 houve algumas petições que não foram aceitas porque o endereço de e-mail do co-signatário não estava correto e não conseguimos entrar em contato com eles. E uma das coisas que você vai notar no portal de submissão individual é que, ao final, depois de inserir todos os 10 nomes e sobrenomes e todos os endereços de e-mail, o peticionário terá que marcar uma caixa afirmando que verificou que esses endereços de e-mail estão corretos. Estamos prevendo um volume muito maior de petições do que tivemos da última vez, e por isso não teremos tempo para ficar indo e voltando. Então, estamos colocando por falta de um termo melhor, estamos colocando muita responsabilidade em os peticionários individuais para garantir que as informações do consignatário estejam corretas. Ok, ótimo. E então, uma conferência anual pode consolidar todas as petições de seus membros e enviá-las para vocês? As conferências anuais só podem enviar petições que tenham sido aprovadas por sua sessão plenária para serem enviadas. Cada petição só pode tratar de um parágrafo, então não há como enviar uma petição consolidada com todos os parágrafos e todas as mudanças que você deseja. Cada petição deve tratar de apenas um parágrafo, ou, se houver uma relação muito estreita entre 2 parágrafos, estamos mudando um, mudando o outro. Mas não há como simplesmente enviar um grande conjunto de petições de uma vez, cada petição. E alguém pode perguntar por que isso? Bem, aqui está mais um motivo. Nem todas as petições tratam do mesmo parágrafo ou são encaminhadas à mesma comissão legislativa. E não há como separarmos, por exemplo, uma submissão que tenha 30 partes diferentes. É por isso que a lei da Igreja, estabelecida para cada petição, trata de apenas um parágrafo. Tudo bem. Obrigada.
E, sabe, falando nisso, e acho que você já mencionou, mas talvez só para esclarecer novamente, é isso? Como lidar com petições que se sobrepõem? Como faço para ter petições que se sobrepõem? Não tenho muita certeza do que essa pergunta significa exatamente em termos de sobreposição, mas Entendi que talvez ambos, já que você tem várias petições que abordam o mesmo parágrafo, certo? Talvez assim. ok. Como você lida com isso? Tudo bem. Cada petição será analisada pela comissão legislativa. No entanto, há momentos em que, e eu não tenho a linguagem elegante para isso, haverá petições padronizadas divulgadas por grupos dizendo: queremos que o maior número possível de pessoas assine isto. Não podemos consolidar petições idênticas ou quase idênticas em uma só e listar os autores que as enviaram. Mas isso vai ser muito raro, porque você tem duas pessoas que veem um parágrafo que precisa ser alterado. E elas podem querer chegar ao mesmo resultado, mas talvez queiram ter uma justificativa diferente, ou talvez queiram lidar com esta ou aquela palavra de forma um pouco diferente. Então vamos errar pelo lado de considerar cada petição. E muitas vezes o que você vai ver são comissões legislativas, depois tentam fazer esse trabalho entre si, sabe, tentando pegar a ideia geral e apenas emendar uma petição. Mas quanto ao processo de submissão de petições, meu conselho seria enviar uma de cada vez. E então vamos trabalhar com os presidentes das comissões legislativas e outros conforme necessário para garantir que todas as petições sejam tratadas de forma justa e equitativa. Ótimo. Então, existe um limite de quantas petições uma pessoa pode submeter? Segundo a lei da igreja, nenhuma. Você pode enviar quantas petições quiser. Não há limite algum. Tudo bem. E então, sabe, surgiu outra pergunta, aparentemente do Toby, que dizia: podemos apresentar apenas 10 fiadores? Ou podemos enviar mais, digamos, de 20 a 30, para garantir que 10 pessoas sejam verificadas e possamos demonstrar apoio à petição? Há apenas 10 vagas para consignatários disponíveis em nosso formulário. Tudo bem, acho que é bom saber disso. Mas tem uma coisa boa, deixe-me acrescentar mais uma coisa sobre isso, uma coisa que eu não mencionei, mas que vocês verão em. As informações de treinamento sobre petições são. A justificativa será o único local para a justificativa é no próprio formulário da petição, onde você terá o título da petição e, em seguida, a justificativa. Qualquer justificativa e quaisquer consignatários adicionados ao corpo de uma petição serão removidos. O corpo da petição deve tratar apenas do que está sendo alterado ou do que está sendo proposto. Por causa disso, pessoal, da última vez, um dos feedbacks que recebemos foi uma preocupação com o limite para a justificativa. Então, na verdade, aumentamos a seção de justificativa de 500 para 750 caracteres como uma forma de mitigar o fato de que não tratamos da justificativa dentro do corpo da petição. Então, decidimos que uma forma justa de lidar com isso seria aumentar em 50% o espaço para a justificativa. E outro motivo para isso é as pessoas colocavam uma justificativa na caixa de justificativa, mas depois listavam uma justificativa totalmente diferente no corpo da petição. Então vamos remover tudo isso e vamos nos ater apenas a o que está sendo considerado. O que está sendo solicitado para ser considerado pela Conferência Geral. Ótimo. E sabe, temos uma continuação. Afinal, de que adianta uma justificativa se ela não for publicada? A justificativa foi publicada. Essa informação simplesmente não foi publicada como parte da própria petição. Existe um campo específico no processo de submissão da petição para inserir a justificativa. Não é que a justificativa não vá ser publicada, vai fazer parte de tudo isso. Está apenas numa seção diferente do corpo principal da petição. Entendi. Tudo bem. E também, se tivermos pessoas mais velhas em nossa igreja que não possuem endereço de e-mail, como lidamos com isso? Então vou responder parte disso. A nossa sugestão é que eles trabalhem com a sua conferência anual e com o seu escritório para talvez encontrarem uma solução. Mas devo dizer que, como uma nova denominação global, não temos outra escolha senão operar de uma forma que nos permita trabalhar virtualmente e globalmente.
E parte do que nos mantém conectados é o e-mail. Então, em 2025, 2026. Acho que isso é muito importante até mesmo para a nossa população mais idosa, como parte da nossa conexão. O ideal como denominação é incentivar o uso de endereços de e-mail. E existem plataformas gratuitas, como o Gmail, por exemplo. O Yahoo ainda existe. Seja qual for a opção, existem maneiras para que eles possam simplesmente criar um e-mail. E realmente eu os encorajaria a fazer isso não só para o processo de petição, mas para se manterem, eu diria, por dentro do que está acontecendo com a sua denominação. Eles podem se inscrever na nossa newsletter Across the Globe. Eles podem acessar diferentes, eu diria até mesmo, provavelmente, a conferência anual deles e a newsletter deles. A forma como eles recebem essas informações é pelo e-mail e podem tê-las ali, na ponta dos dedos. Portanto, eu os encorajaria a encontrar alguém que os ajudasse a configurar esse e-mail e os capacitasse para que pudessem se manter conectados a essas informações. Essas notícias e essas... Lamar, algo a acrescentar? Ótima pergunta. Problema que já lidamos. O principal, se isso for um problema, e não vou dizer que seja demográfico, não acho que seja justo dizer isso. Não se trata de uma questão demográfica, é uma questão de acesso à internet, mas eu digo que se isso for um desafio, me envie um e-mail para petitionsglobalmethodist.org e eu vou trabalhar com você para garantir que possamos verificar sua petição. Perfeito, mas eles também precisariam de um e-mail para te ajudar. Provavelmente te enviar um e-mail nesse endereço. Então, também, e obrigado, Chris, da Great Lakes. Na verdade, coloquei um link para alguns recursos de e-mail gratuitos, caso queira compartilhar com seus amigos também. Então, temos uma pergunta que diz: alguma prioridade será dada a certas petições em termos de ordem de consideração? Por exemplo, as petições enviadas para a GC de 2024 serão consideradas antes das enviadas para 2026? Não haverá favorecimento para nada. Todas essas petições serão tratadas da mesma forma e passarão pelo mesmo processo. O adiamento do prazo de 24 dias não teve a ver com acesso antecipado ou prioridade. Tratava-se de entender que havia petições que precisavam ser apresentadas e que não iríamos tratar em 2024. Nessa mesma linha de raciocínio, também gostaria de mencionar que algumas pessoas me perguntaram nas petições 24 e 26. Uma das grandes alegrias de ser o secretário de petições é poder ver qual é o pensamento predominante na denominação. Você consegue ver o que está na mente dos metodistas globais como um todo ao se prepararem para a próxima conferência geral. E uma das coisas sobre as petições adiadas que eu realmente gostei da última vez foi ver de onde as pessoas vinham e o que sentiam que precisava ser abordado. Porque, no fim das contas, as submissões de petições refletem o pensamento da denominação como um todo. E como alguém que ama a história e ama a história da igreja, o que eu mais gosto é isso. Não importa o que aconteça com uma petição, se ela for aprovada, se não for aprovada, se for validada, se não for, seja o que for, aqueles que vierem depois de nós, daqui a 50, 60 anos, poderão olhar o registro das petições e dizer: ah, então era isso que eles tinham em mente. E então, não, nós não damos favoritismo a uma ordem de preferência. Colocamos tudo no funil de uma vez, mas eu só quero adicionar um toque especial ao fundo, para ajudar você a entender o panorama geral do que está acontecendo com o processo de petição. Ótimo. E a seção de justificativa é limitada a 750 palavras. Personagens. Existe um limite de palavras para o corpo da petição? Nenhuma. Além disso, gostaríamos apenas de um acompanhamento que diz: todos sabemos que e-mails muitas vezes vão para a pasta de spam ou lixo eletrônico. Existe um método de contato alternativo caso 8 ou 9 consignatários respondam mais um não? O que também vou dizer é que, sabe, nós vamos cuidar disso. Sinto que há muita preocupação e perguntas sobre a verificação dos consignatários. Então, ouvimos isso e sabemos que, sabe, vamos tentar garantir, e talvez isso seja algo... Também avisar aos seus consignatários quando eles estiverem assinando que, olha, isso vai precisar ser verificado. Então,
Nesse processo, peça para que fiquem atentos a um e-mail e também para que verifiquem suas pastas de spam, lixo eletrônico e afins. Nós também, eu estou falando em nome do Lamar, mas sei que ele passa inúmeras horas e muito tempo verificando tudo isso e realmente se dedicando ao processo. E ele vai fazer tudo ao seu alcance para garantir que seus consignatários sejam verificados. Então, acho que também precisamos fazer a nossa parte desde o início, só para dizer, olha, verifique todas as suas pastas e saiba que isso vai chegar assim que for enviado para ajudar um pouco nesse processo. Algo a acrescentar sobre isso, Mark? Sim, tenho algumas coisas. Primeiro, estarei constantemente em contato, como estive em 24, com os peticionários dizendo, olha, já ouvi desses consignatários. Ainda não ouvi deste aqui. Mais uma vez, colocando a responsabilidade no peticionário para ser nosso parceiro nisso. Mas outra coisa interessante sobre os consignatários que surgiu em 2024 é que alguns dos nossos amigos da Igreja Metodista Global, que vêm de tradições denominacionais onde talvez nem todos os princípios da lei da igreja foram seguidos como deveriam ter sido. E parte da nossa filosofia é: se vamos exigir 10 co-signatários, então, poxa vida, devemos isso ao povo da igreja de cumprir a lei da igreja. Se você vai dedicar tempo para que sua petição seja considerada por 10 amigos que vão assinar e dizer: vamos lá, estamos juntos nisso. Cabe a nós cumprir nossa própria lei da igreja, especialmente considerando algumas das formas pelas quais as pessoas vieram de tradições onde isso não era feito. Isso não é apenas uma questão de cumprir formalidades, mas trata-se de vivermos nosso chamado como metodistas globais, de seguir as regras às quais concordamos em obedecer juntos. Tudo bem. Muito obrigado, Lamar. E sabe, eu só quero pegar. É um privilégio aproveitar este momento para dizer, em primeiro lugar, obrigado, Lamar, por todo o trabalho que você realiza neste processo. E também quero agradecer a algumas pessoas que trabalharam nos bastidores para deixar o portal pronto. Sabe, nós sabemos que a nossa situação é um pouco única e não é algo que você possa simplesmente procurar na Amazon. Nós precisamos deste portal de petições. Então, a Rhonda Bourgeois, da Conferência Trinity, assim como o Jeremy, que faz parte da equipe do GMC, trabalharam com o Lamar para construir e criar este portal para nós. Isso permite que todos vocês e nossos membros enviem suas petições cuidadosamente elaboradas e ajudem em nosso processo. E também para sermos sensíveis às nossas necessidades, realmente considerando nossos diferentes perfis demográficos e as necessidades globais da nossa denominação. Então, eu só queria tomar um momento de privilégio e apenas dizer: a todos eles, muito obrigado pelo trabalho que vocês fizeram para ajudar e que continuam fazendo. Para ajudar nesse processo, para ajudar a dar voz à nossa denominação, oferecendo um caminho para enviar essas petições e preocupações, ou o que quer que seja. Somos muito gratos por todos vocês e pelos dons com os quais o Senhor os abençoou, e por nossa capacidade de usar esses dons para o bem da nossa igreja. Então, muito, muito obrigado a todos vocês. E queremos agradecer novamente a todos vocês por estarem conosco. Sabemos o quanto esse processo é importante para todos vocês e somos muito gratos. Essas perguntas foram ótimas. Continuaremos, nós colocamos o e-mail de petições no chat. Portanto, se continuarem tendo outras perguntas ou dúvidas, sintam-se à vontade para nos enviar. Sabemos que uma das grandes perguntas que sempre surgem nesses encontros é: quando a gravação estará disponível? Então, nos ajudem a espalhar a palavra. Vamos providenciar isso e enviar assim que possível e também enviaremos por e-mail. Nosso software leva um tempinho para processar. Então, para garantir, vou dizer que até o início da próxima semana, não vou prometer que vocês terão em 10 minutos, mas vamos tentar para o início da próxima semana. Aí, quanto às traduções. E a dublagem, essas demoram um pouco mais. E assim que essas estiverem disponíveis, nós as liberaremos e colocaremos em nosso site da Conferência Geral, beautyofholiness2026.org. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos por tirarem um momento para se juntar a nós. Lamar, obrigado. Obrigado por todo o seu trabalho árduo. Estamos ansiosos por todos os recursos e vídeos que você já preparou para nos guiar por esse processo.
E nós só esperamos que todos, ao entrarmos neste advento, ou melhor, já estamos no advento, não é? Nesta temporada de advento, que estejamos orando e desejando todas as bênçãos para todos vocês. E mais uma vez, obrigado por serem membros da Igreja Metodista Global. Então, que todos tenham um ótimo dia.